A graça, a paz do Senhor Jesus Cristo sejam abundantes em nossas vidas. Vamos continuar o estudo da salvação, falando hoje sobre a regeneração. E regeneração quer dizer nascer de novo, ser recriado, ser renovado, ser espiritualmente recriado. Adão, na queda, pecou, né, e caiu e morreu espiritualmente. Consequentemente, toda a humanidade morreu espiritualmente. Mas Deus, na sua bondade, prometeu, lá no livro de Ezequiel, no capítulo 36, versículo 26 e 27, dar um novo coração a Israel e à humanidade. E e o homem, por causa da queda, passou a viver as faculdades do corpo e da alma. O espírito ficou morto. Lembrando sobre a justificação é um ato legal de Deus. A, a, a regeneração é a mudança interna de Deus no homem, coisa que só pode ser feita por Deus. E sobre a justificação também, eu queria lembrar você, nunca diga para você mesmo que você é injusto, ou aceite as pessoas falarem que você é injusto, porque você agora é justo. Segundo a palavra de Deus, um desobedeceu, todos se tornaram injustos, mas um obedeceu, Jesus, e muitos passaram a ser justos. E também a Bíblia fala que ele se entregou por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então a sua ressurreição foi importante para a nossa justificação. Se ele não tivesse ressuscitado, não seríamos justificados. Voltando à regeneração, então essa mudança, esse novo nascimento, é mostrado em João capítulo 3. Nicodemos foi até Jesus de noite e ele pergunta para o Senhor, né, como ele poderia ver o reino de Deus no capítulo 3, no versículo 3. Aí Jesus respondeu que ele precisava nascer de novo para ver o reino de Deus. Aí ele pergunta a Jesus de novo, mas como pode ser isso, eu nascer de novo? Eu tenho que entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Jesus falou, não, você tem que nascer da água e do Espírito. Só assim você pode ter o novo nascimento e ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que Jesus falou? Nascer da água e do Espírito. Jesus estava testificando, confirmando que o nascimento, o novo nascimento, não é pela força humana, pela vontade humana, pelo mérito humano, mas sim pela ação de Deus. Não tem mérito humano. E ele é algo imediato, ele não é um processo. Lá em Tito, veja, nascimento pelo Espírito, Tito 3, versículo 5, diz assim: não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É o Espírito Santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, ele escreveu: pois fostes regenerados não da semente corruptível, que é má, que corrompe, né? Que se perde, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e permanece para sempre. Tiago também falou sobre, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, foi querer dele, vontade dele, para que fôssemos primícias da sua criação. Nós somos primeiro na criação de Deus. E isto confirma, né, lá em Efésios também, capítulo 2, versículo 4 e 5, fala, ele nos deu vida, nós estávamos mortos, e ele nos deu vida, a própria vida dele, né, e juntamente com ele, para que pela graça sois salvos. Então, ele nos deu um novo nascimento. O espírito estava morto, estava dormindo ou morto, e o novo nascimento, a regeneração, isso é o novo nascimento, é ser recriado por Deus. Aí nós nos tornamos filhos de Deus. Lá em João capítulo 1, versículo 12, diz que ele veio para os seus, Israel, judeus, mas eles não o receberam. Mas a todos quanto receberam, vamos falar isso em outro vídeo sobre o receber, né, essa obra maravilhosa de Jesus Cristo na cruz, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem do sangue,
mas da vontade de Deus, tá? Então nós passamos a ser filhos por adoção. Jesus lá na cruz, você deve lembrar que um guarda o transpassou com uma lança e saiu sangue e água dele. E o sangue fala do perdão, da redenção, da remissão dos nossos pecados. E a vida fala que ele veio para dar vida, ele morre para dar vida, para gerar vida, dar um novo nascimento, gerar a igreja e através da igreja gerar muitos filhos. E isso é confirmado lá no, na figura, né, do tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão. É, a primeira parte do tabernáculo do templo é a parte chamada de parte exterior, e lá entrava todo mundo, lá só no lugar santo e no Santos dos Santos, que entravam os sacerdotes no lugar santo e os sumos sacerdotes uma vez por ano no Santos dos Santos. E lá na parte exterior, o altar do holocausto é a cruz, é onde ele derramou o sangue. A bacia de lavar é onde os sacerdotes lavavam as mãos, os pés, para entrar no lugar santo, né? E o sumo sacerdote para entrar no Santo dos Santos. Era uma limpeza pessoal, exterior, mas também tinha a ver com a limpeza interior, ser lavado pela palavra, mas tem a ver também com a vida. A água fala da vida, né? Ali ele gerou a vida, a igreja nasce nele pela morte dele na cruz, e ela aparece em Atos 2 no dia do Pentecoste. A igreja aparece e muitos filhos foram gerados, estão sendo gerados e ainda serão gerados, né? Serão regenerados para viver para sempre para Deus. Então, essa passagem é confirmada em 1 João, capítulo 5. Veja em 1 João o que diz. 1 João, capítulo 5. É que falando de Jesus, é aquele que veio por água e sangue, ele veio por água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, o Filho Jesus e o Espírito Santo. E três testificam na terra: o Espírito Santo, a água e o sangue. Esses três são unânimes num só propósito. Então, ele veio na água e sangue. E ele dá a sua vida, né, para que nós sejamos salvos, regenerados. E lá em 1 Coríntios, capítulo 15, vamos ler também, 1 Coríntios 15. Diz assim, versículo 45. Como está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou alma vivente. Mas o último Adão, espírito vivificante, ele vivifica. Essa palavra vivificar é o mesmo sentido regenerar. É o mesmo que está lá em Colossenses 2:3, né? Que ele nos vivificou, estando nós mortos, nossos delitos e pecados. Ele nos regenerou, ele nos deu vida. Então esse é o último Adão, que só ele pode dar, regenerar, dar o espírito vivificante. No versículo 47, o primeiro homem foi formado da terra e terreno, e o segundo homem é, é celestial. Então Jesus é chamado de segundo homem e último Adão. Lá na cruz ele crucifica a humanidade com ele. Romanos 6,6 diz: sabendo isto, que o vosso velho homem foi crucificado juntamente com ele, para que o corpo do pecado não fosse desfeito, e não sirvamos mais o pecado como escravo. Quem está morto está justificado. Então ele traz a humanidade e para gerar uma nova humanidade, uma humanidade espiritual. Por isso, 2 Coríntios 5,17 diz: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Faz parte de uma humanidade espiritual, foi regenerado. Então, esse é um estudo sobre a regeneração. Regeneração é um nascer de novo, é um nascimento espiritual que é feito por Deus, pelo Espírito Santo e pela palavra. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.